Na obra fantástica de Tolkien, O Senhor dos Anéis, somos apresentados um pequeno hobbit chamado Frodo. Frodo morava com seu tio Bilbo, o Bolseiro, e Bilbo tinha uma casa bem grande, talvez uma mansão, em Bolsão. E tinha ouro, tinha prata, tinha vários livros. E como Bilbo ficou rico, como ele teve todas essas riquezas, é contado no livro Hobbit, né? Bilbo teve uma missão, a qual, durante essa missão, ele encontra um anel. Ele encontra um anel através de uma criatura chamada Gollum. E aí, ele meio que rouba esse anel, mas ele fala que apenas conseguiu. Passados os anos, no momento atual de O Senhor dos Anéis, no comecinho ali, para quem assistiu ou leu o livro, está acontecendo uma festa, um aniversário de Bilbo e também de Frodo, que eles fazem o aniversário no mesmo dia. E daí, nesse momento, nessa festa, tem um pequeno discurso de Bilbo. Ele, de repente, some literalmente, pois o anel era um anel mágico e dava o poder de visibilidade para quem o possuísse. Então, ele sumiu, literalmente, e deixou um testamento para Frodo. Deixou todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas, tudo isso para Frodo, e também, inclusive, o anel. Um mago, que também, chamado Gandalf o Cinzento, ele participou dessa aventura de Bilbo e também tinha muita afeição por Frodo. E ele já suspeitava desse anel. E, sabendo disso, ele descobriu que não era um simples anel. Era o anel, um anel. E o anel foi forjado pelo Senhor das Sombras, chamado Sauron. Dito isso, Gandalf foi falar com Frodo e disse tudo isso. E Frodo estava prestes a embarcar numa jornada a qual ele não imaginava quão grande seria. É bem verdade que Frodo ele não queria estar ali. Ele queria apenas que o anel fosse um simples anel. E ele queria apenas fazer coisas de hobbit, comer morango, essas coisas todas. E ele sempre dizia a Gandalf que ele não queria, de jeito nenhum, essa jornada. E chegamos aqui a Paulo e Timóteo. Em dois contrastes. Paulo estava encerrando a sua jornada. E Timóteo apenas iniciando. E eu nunca parei para pensar nisso, nessa carta a Timóteo. Mas estudando ela e lendo e relendo, cara, nós estamos diante das últimas palavras de Paulo. E isso me emociona muito, porque além de ser uma carta com grande sabedoria e grande conhecimento para quem deseja ser pastor, ser líder, coisa e tal, é também a despedida de Paulo para a igreja, né? E a solenidade desse chamado, o peso histórico e a importância envolve tudo isso. O peso emocional que ela envolve é grandioso, né? Porque Paulo fez diversas cartas, mas essa, para mim, sem dúvidas, é a mais importante por se tratar do último registro. Então, tem um nível bem assim. E é um documento de últimas palavras. E se perguntando um apóstolo como Paulo, né? O quão grande ele foi, sabendo hoje. Mas o que se passa na cabeça dele, quais são essas últimas preocupações nesse momento de dor, angústia e de abandono. Mas, assim como vemos e conhecemos Paulo, ele, mais uma vez, e mesmo nos seus últimos dias, prestes a morrer, ele continua pensando nos outros. E não foi indiferente com Timóteo. E, além disso, de ser uma carta a um mestre, a um pupilo, a um Jedi, a um Padawan, assim podemos dizer, é uma carta de despedida de pai para filho. Não é de exagero dizer, né, que o próprio Paulo falou em Filipenses, capítulo 2, que Timóteo serviu na jornada com ele como pai e filho. Então, sabendo de tudo isso, Paulo não pede para que Timóteo faça o Evangelho 2, ele não pede para que Timóteo reinvente ou que ele busque novas maneiras para ele passar pelo aquele momento. Não. A única coisa básica que Paulo pede é que Timóteo permaneça naquilo que ele aprendeu nas Escrituras. Então, era hora de Timóteo deixar as limitações dele para lá. Se ele era jovem, tímido demais, Paulo dizia, cara, não é hora de ser tímido, não importa se você é jovem. Paulo vai dizer que, cara, não ligue se vão te aprovar e você nem espere que te aprove, tanto assim, nesse seu chamado, mas é hora de pregar a palavra. E não importa se você tá tendo a sua liderança contestada, não importa nada disso, é hora de pregar a palavra. E é tudo isso que Paulo pede a Timóteo, né? Para que ele pregue a palavra em resumo de tudo. Então, o capítulo 1, que o Dani trouxe,
podemos dizer que Paulo fala lembrar das lágrimas sinceras de Timóteo e para que ele lembre da sua fé não fingida. E ele fala para não se envergonhar do evangelho e reavive o dom de Deus e guarde com fé e coragem. No capítulo 2, o Paulo fala a Timóteo para que ele suporte o evangelho como um soldado na batalha e que ele evite conversas tolas, inúteis e profanas. E chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, vamos ver o nível de sinceridade absurda de Paulo com Timóteo. Cara, talvez Timóteo esperasse uma outra carta. Não posso afirmar aqui, mas vamos ver o nível de sinceridade que Paulo tem com Timóteo. No terceiro capítulo, Paulo não vai esconder a face escura do ministério. Ele vai dizer todas as verdades e vai dizer para Timóteo que, cara, todo aquele que deseja seguir isso vai ser perseguido, não tem jeito. E vamos acompanhar. Eu dividi o texto em 3 partes. A primeira parte se chama A Realidade dos Últimos Dias e a segunda se chama Atuação dos Falsos Mestres. A terceira parte se chama O Legado de Quem Permanece na Verdade. A primeira parte, vamos ler do versículo 1 ao 5. Saiba que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenha uma aparência de piedade, nega o seu poder. Afaste-se desse também. Esses últimos dias que Paulo fala, antigamente eu pensava que os últimos dias era apenas um apocalipse, né? Era algo futuro. E é isso que os judeus também creem hoje, que os últimos dias são dias futuros, não são hoje. Mas Paulo afirma aqui, com grande sabedoria do Espírito Santo, que os últimos dias são desde a ascensão de Cristo e se estenderá até a sua volta. Ou seja, estamos vivendo esses últimos dias. Estamos vivendo esses últimos dias que Paulo também estava vivendo e que Timóteo também estava vivendo. E outra coisa que é interessante aqui no texto, que as dificuldades que Paulo está falando aqui não são calamidades físicas. Não são tsunamis, terremotos, coisa tal, coisa do tipo. O problema é moral e espiritual. O Paulo está dizendo a Timóteo que o que tornará os tempos difíceis, o que deixa os tempos difíceis são o pecado do homem. É bem simples e direto. O pecado torna os tempos difíceis e perigosos. E Paulo usa a palavra saiba, que no grego esteja certo disso. Então, ele já começa a terceira parte do capítulo 3, e já assim, direto para Timóteo. Cara, sabe que tenha certeza que nesses últimos dias sobrevirão um tempo difícil. E as pessoas serão assim. Olha novamente o nível de sinceridade de Paulo com Timóteo. E é interessante nós entender o contexto histórico da época. Como o Rafa falou, Roma estava em crise. O governador imperador Nero incendiou toda Roma e acusou os cristãos criminalmente disso. Então, entendemos que Paulo não estava preso por apenas pregar o evangelho. Dessa vez ele estava preso por algo oficial, por ele ser o líder dos cristãos atualmente, daquela época. Ele foi preso por isso. Então, sabendo disso, nessa época que Roma estava em crise, todos estavam fugindo. Ninguém queria ser ligado ao Paulo prisioneiro, porque é como você ser cúmplice de um crime, né? Então, a gente entende, por um lado, que, cara, talvez se eu estivesse lá eu ia ter medo, talvez eu fugiria também. Então, a gente vê o quão pesado é isso, podemos assim dizer, o quão sincero é isso que Paulo está sendo com Timóteo. Timóteo, talvez, será que ele pensou que, cara, acho que eu vou fugir também, eu não aguento isso. Olha o estado que está Roma, olha a galera ao meu redor, os meus amigos, tudo fugindo, tudo não querendo ter ligações com Paulo. Será que eu não faço isso? Eu posso dizer que eu acho que Timóteo não pensou nisso, porque conhecendo Paulo, e disse também em Filipenses capítulo 2, que Timóteo tinha um caráter provado. Então, eu acho que Paulo não erraria suas fichas e estava passando um bastão para a pessoa certa. Eu acho que Timóteo, sim, iria encarar essa grande jornada com responsabilidade. E o que antes era perseguições, eram perseguições locais e esporádicas, se tornou perseguição oficial, imperial e cruel. Então, foi um verdadeiro massacre. O cristianismo estava, podemos assim dizer, por um fio, de fato.
E é nesse ambiente que Paulo escreve, preso, abandonado e às vésperas de sua morte. Mais uma vez, olha onde talvez o maior dos apóstolos está, né? Olha onde o grande pregador Paulo está. Preso, abandonado, sem ninguém. E entendendo também o contexto espiritual da época, como eu falei, os cristãos estavam fugindo. Muitos caminharam com Paulo, mas na hora da morte eles acabaram fugindo. Na hora H, eles estavam fugindo. Então, a fé cristã estava sob ataque. Havia confusão, desânimo e medo. Como eu estou falando. Timóteo também estava com medo. Timóteo também tinha incerteza. Timóteo, provavelmente, assim como eu e você, não queria morrer. E não quer morrer. Então, esses últimos dias já havia começado e Paulo estava preparando Timóteo e estava preparando a igreja para esses dias. Os últimos dias estava começando ali e Timóteo precisava saber disso e a igreja precisava saber disso. E Paulo começa assim, tenha certeza disso, então que quando vê as dificuldades ou quando algo não der muito certo para você, cara, não fique surpreso. Quando você vê guerras, quando você ouvir rumores de guerra, não fique surpreso, mas Paulo está avisando aqui, cara, vai acontecer isso. Então, a Bíblia deixa claro isso para a gente. Para que isso não pegue você desprevenido, né? E trazendo para os dias de hoje, quando algo o desanima, quando as dificuldades vierem, você não fica surpreso com isso. Olha onde Paulo está e olha onde Timóteo está. Hoje nós estamos no canto bom, ar-condicionado, no friozinho. Mas olha onde aqueles dois estavam, né? E outra coisa interessante. Como eu falei, o pecado deixará os tempos difíceis. Vamos ao retrato de um homem sem Deus. Paulo fala, será amante de si mesmo, amante dos prazeres mais que de Deus. Qual é o retrato de um homem sem Deus, então? Paulo apresenta 19 características de um homem sem Deus. E alguns contam até 20, conforme a versão. E a lista começa com amante de si mesmo. É interessante isso. A gente poderia fazer um estudo focado apenas nessas 19 características que Paulo fala, que seria muito rico, muito prazeroso também de ouvir. Mas o mais interessante é que, o primeiro de tudo, o original é amante de si mesmo. Ou seja, onde está o meu amor, onde está meu coração, quando o eu se enche mais do que Deus, eu sou capaz de fazer essas coisas também. E é bem capaz de eu ter alguma dessas características também. David Guzik observa que esse ego inflado leva à avareza, soberba e rebeldia. E João Calvino também reforça: o amor de si mesmo é a fonte de onde brotam todos os outros vícios. Frases como, a gente vê muito no Instagram hoje em dia, seja você mesmo, você é forte, você consegue, você é isso, você é aquilo. Frases como essa, apesar de ter boa intenção, pode ser perigosas também. Em um mundo que o eu se torna mais evidente, né? Você quer passar por cima de todo mundo, seja no trabalho, na faculdade, em provas ou coisas do tipo, concursos, essas coisas. O eu torna cada vez mais conta do mundo. E a gente acaba se enchendo mais de nós mesmos, e Deus acaba se esvaziando. E pensamos, cara, será que eu não estou encaixado nessas características aqui que Paulo está falando? E quando o ego ocupa o trono, Deus é deslocado do centro. E por que isso é tão perigoso? No livro Você é Aquilo que Ama, do Smith, ele fala que você é moldado por aquilo que ama e seus amores pelas práticas que você repete. Ou seja, se eu tenho algum hábito, seja ele bom ou ruim, e esse hábito, geralmente, você, como a palavra já fala, você repete sempre esse hábito, isso vai se tornar algo comum para você, uma prática. E quando esse hábito, como eu falei, que seja bom ou ruim, se torna algo comum, e quando as pessoas veem isso, quando se tornar evidente, acaba se tornando perigoso, né? E trata-se de um diagnóstico profundo e espiritual. Por que também isso é tão perigoso? O amor centrado em si não se doa, mas serve. Ele não sacrifica, mas ele manipula. E ele consome e ele exige. Então, cada vez mais que eu me encho de mim, cada vez mais que eu acho que eu tenho forças próprias para suportar tal pecado, para suportar tal vício, quando eu acho que, caramba, eu tenho um hábito feio e eu preciso parar disso. Vou simplesmente parar. Mas acaba que você
continua. Você é humano, você é falha, você vai cair. Mas você não luta constantemente contra isso, né? Acaba se tornando ruim. E no pecado original, nós temos a frase da serpente, que sereis como Deus. E é desde lá, desde o Éden, que as pessoas querem ser seu próprio Deus. E as pessoas querem tanto ser seu próprio Deus que acaba passando por cima de todo mundo. E o amor vai cada vez mais se esvaziando e acaba se tornando tão perigoso como Paulo fala. Paulo fala também que não se ganhe com aparência. Piedade verdadeira produz frutos. A aparência de piedade, ela é um pouco perigosa porque está mostrando aqui que essas pessoas estão dentro da igreja. E, cara, isso é bem perigoso. As pessoas assim estão dentro da igreja e cada vez mais crescem igrejas com bastante pessoas assim. Talvez até elas são maioria. E a única esperança para que esse quadro é um novo nascimento pelo Espírito Santo. E que venhamos examinar nosso coração. Essa lista, como eu falei aqui, a aparência de piedade, eles estão dentro da igreja. Então, que venhamos examinar nosso coração. Será que dessas 19 características que Paulo cita aqui, será que eu tenho algumas delas, mesmo que seja sutilmente, será que alguém vê isso em mim? Eu, falando de mim, sim, eu sou alguma dessas características. Mas o que difere nós para esses que Paulo cita é a graça. Eu estou dentro da graça de Cristo, porque a prova disso é que Deus usou uma pessoa falha como Paulo, uma pessoa falha como Timóteo, e usou eu e você aqui hoje. E apesar disso, apesar da natureza caída, o que nos difere é isso, a graça e o arrependimento. Mas tenha cuidado com isso, porque o arrependimento ele precisa ser um arrependimento genuíno, né? Um arrependimento genuíno não vem de nós mesmos, vem de Deus. E que nós possamos orar por esse arrependimento, porque é fácil eu dizer que eu estou arrependido de algo e no outro dia eu caio de novo nisso. E de novo no outro dia eu caio de novo nisso. No outro dia caio de novo. E eu começo a me perguntar, será que de fato eu tenho um arrependimento genuíno? Será que eu estou verdadeiramente em Cristo? Então que possamos orar pedindo um coração saudável, né? Que chegarmos a Deus mais santo, assim, por assim dizer. E também é interessante lembrar que Paulo também sofria com isso. Paulo um dia chegou para Deus, talvez desesperado, dizendo de um espinho que estava perfurando a alma. E o que Paulo ouviu de Deus? Que Paulo é minha graça te basta. Cara, isso é fantástico, saber que nós somos... isso é derramado em nós, essa graça de Cristo. Isso me deixa mais aliviado, porque se fosse pelas minhas forças, pelos meu querer, eu não estaria aqui hoje. E eu estaria jogado por aí. Mas, pela graça, pelo sacrifício perfeito que foi Cristo, Ele perdoou meus pecados e perdoou seus pecados. E isso quer dizer que não vamos mais pecar? Não, claro que não, né? Nossa carne é depravada, nossa carne é caída. Nós somos inclinados para o pecado, como Paulo fala. Eu vou sempre querer fazer esse mal. Eu vou sempre querer pecar. Mas, mais uma vez, o que nos difere disso, o que nos difere desse povo que Paulo cita aqui, desses ímpios aqui, é essa graça e esse arrependimento. Paulo também fala, aproxime-se de bons modelos. Esse afastamento ele não é por desprezo, mas por proteção espiritual e discernimento. Como eu falei dos hábitos gerados. Geralmente, quando nós andamos com um grupo de pessoas, é bem provável que você pegue algum hábito de alguma dessas pessoas, seja eles bons ou ruins. E devemos ter cuidado com isso, porque é bem perigoso também, porque a maioria das vezes você pega hábitos ruins. E isso pode ser ruim para você. Mas Paulo fala de aproxime-se de bons modelos, né? Não basta evitar o erro, é preciso andar com quem vive a verdade. Ou seja, creio que você tenha pessoas aqui na igreja, na Calvary, que você se espelha, que você possa usar como um bom exemplo. Então, se tem alguma coisa que essa pessoa faz que você acha legal, você acha bonito, que você possa imitar. Você olha, admirar, imitar, e conversar e fazer igual. Porque é preciso que nós sejamos discipulados e que venhamos discipular pessoas. Também em Senhor dos Anéis,
tem uma parte que, já em Retorno do Rei, no terceiro filme, em que Frodo ele não já está suportando mais o fardo do anel. E ele se encontra caído na Montanha da Perdição. E ele tem o seu amigo Sam do lado. Sam, ele olha para Frodo e fala uma frase bem bonita, é um momento bem bonito, mas eu vou resumir tudo aqui. Sam olha para Frodo e fala que, cara, eu não vou suportar o anel. Eu não suporto esse fardo. Mas eu posso fazer uma coisa por você, que é carregá-lo. E Sam, então, coloca Frodo nas costas e leva até onde ele deveria ir. E que possamos ter pessoas assim em nossa vida, pessoas como Sam, de Senhor dos Anéis, que, apesar de que, quando o seu fardo for pesado demais, você compartilha com alguém, você converse com alguém, você conte o que está acontecendo, você dá rolê com alguém, você caminha com alguém. E creio que a igreja é o melhor ambiente para isso. De pessoas assim, que você possa confiar, confessar seus pecados, que vocês juntos possam superar isso. E por isso que é tão bom os grupos de conexão. Cara, eu não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas os grupos de conexão são ótimos, excelentes, porque você se aproxima mais de pessoas, de grupos, e você pode criar esses vínculos. Vínculos quais que você pode compartilhar seus pecados, seus defeitos, seus erros. E isso pode ser bom, e Paulo recomenda. Aproxime-se de bons exemplos. Evite a aparência do mal. E a falsa piedade que engana. O texto fala, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. O que Paulo quer dizer com a aparência de piedade? A aparência é um revestimento externo, um show e uma máscara. Como eu falei, essas pessoas estão dentro da igreja. E por que essa falsa piedade é tão perigosa? Ela, em primeiro, ela engana a si mesma. Em segundo, eles rejeitam o poder do evangelho. E em terceiro, distorce o testemunho da igreja. Como eu falei, é bem comum termos igrejas hoje que essas pessoas provavelmente são maioria. E nós queremos sim igrejas lotadas, queremos um prédio grande, queremos que todo mundo venha à igreja, mas nós não queremos a qualquer custo isso, né? Queremos que nossos membros sejam pessoas saudáveis, que sejam acompanhados, que sejam discipulados. E megas igrejas é bem provável que isso não aconteça da forma adequada. Então, é muito fácil você ter essa aparência de piedade nas igrejas. É muito fácil eu conseguir imitar essa aparência. É muito fácil eu falar para vocês aqui na frente que eu leio a Bíblia todos os dias, que eu escuto boas músicas, que isso, aquilo. É muito fácil ser alguém na igreja. Mas, como isso é perigoso? E Paulo fala, afaste-se destes também. E esse chamado de Paulo não é um julgamento arrogante, mas um ato de proteção. Devemos buscar a piedade genuína, fruto do poder do Espírito e não de rituais. Que possamos se afastar dessas pessoas que têm uma falsa aparência. Porque uma hora ou outra a casa cai e nós conhecemos assim. E que podemos examinar a nossa fé. Que eu consiga examinar a minha fé hoje. Será que eu não tenho tido uma aparência assim? Será que eu tenho sido uma pessoa falsa? E será que realmente eu tenho sido um cristão genuíno? O que falta em mim, então, para ser um cristão genuíno? Que possamos buscar essas melhorias, né? E, mais uma vez, olha o nível de sinceridade de Paulo com Timóteo. O tema do meu texto, do meu estudo hoje é contra você, porém. E é meio que uma diferença para Timóteo, que Paulo está todo o tempo dizendo, Timóteo, eles podem, mas você não, cara. Eles podem fazer isso, mas você não. Você encare sua jornada, você não pode fazer isso. Então, nós temos um papel crucial aqui no planeta Terra. Nós congregamos em uma igreja, congregamos em uma comunidade local e temos que evangelizar pessoas, pregar o evangelho, assim como Timóteo. Chegamos na fase 2, a atuação dos falsos mestres. Versículos 6 ao 9. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda obra espécies de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres se fizeram a Moisés. Esses também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Olha a ação sorrateira dos falsos mestres. Eu separei 4 posições disso. Em primeiro lugar, são charlatões que exploram vulneráveis. Em segundo lugar,
Existe a verdade como Janes e Jambres. Quem é Janes e Jambres? Embora o nome deles não são mencionados no Êxodo, mas sim na tradição judaica, esses são os feiticeiros que imitavam os sinais de Deus. Imitavam os sinais de Deus. E falsos mestres que imitam superficialmente a fé, mas sua autoridade é ilusória. É bem comum termos pessoas como Janes e Jambres atualmente. Temos igrejas Janes e Jambres atualmente. Igrejas que fazem falsos milagres. Recentemente tivemos na mídia aquele profeta Mirim, né, o pastor Mirim. E apesar de ter sido muito engraçado algumas coisas, mas como aquilo é triste, né, cara? A igreja ela acaba pegando uma fama e as pessoas acabam comentando, e isso acaba afastando pessoas. Um evangelho de circo, de festa, de pessoas caindo, de falsos milagres, de um evangelho que as pessoas tentam barganhar com Deus. Por exemplo, tem você curar uma pessoa com câncer, um câncer que viria 30 anos depois, mas que Deus te curou ali. Esse câncer não vai vir. Cara, é cada vez mais comum vermos isso na igreja. Então, aquele episódio do pastor Mirim não é único, tem outros por aí que a mídia não mostra, que nós não estamos sabendo, mas é bem comum termos isso. Então, é bem comum termos igrejas Janes e Jambres. As pessoas elas conseguem imitar o mover de Deus, você acaba vendo isso. Mas temos que lembrar que assim como existe um padrão para orar, Paulo também nos ensina em suas cartas um padrão para cultuar a Deus, né? Que temos ordem e decência nos cultos. Não precisa ser um circo como aquilo que nós vimos. Em quarto lugar, corruptos de mente e reprovados na fé. Eles tentam professar a fé, mas são reprovados, sem verdade, sem frutos, sem aprovação divina. Essas pessoas conhecem palavras certas, mas têm um coração errado. No capítulo 1, Paulo fala para Timóteo guardar o evangelho, a qual ele aprendeu. E hoje em dia as pessoas guardam tanto o evangelho, mas bem guardado, que as pessoas não sabem que você é um cristão, que você é um evangélico. Né? É bem comum no seu trabalho você ser alguém diferente da igreja, imagino eu. E as pessoas nem te imaginam que você é um crente. O Uber que você pega, a maioria das vezes eu gosto de ir bem calado no Uber, eu desejo que o Uber também seja bem calado. Mas das vezes que o Uber te pede algum conselho, ou vocês acabam entrando em uma conversa, o motorista ali percebe que você é um crente, você está dando um conselho sábio de Deus, da Bíblia para ele. Então, as pessoas, elas guardam também o evangelho que, cara, você não percebe diferenciar essas pessoas aqui, os escolhidos de Deus, com as características que Paulo cita aqui dessas pessoas. Você não consegue diferenciar. Cara, eu tenho um exemplo de um rapaz que eu trabalhava em Fortaleza que ele era um novo convertido e ele disse para mim que estava sendo discipulado por um jovem também, ao qual ele disse para mim que ele era pior que ele. Cara, eu fiquei assim, mano, como é que pode? O cara entra na igreja e novo convertido vai ser discipulado por uma pessoa que ele disse ser tão pior que ele. Isso é bem comum, mais do que você imagina. É bem comum você ver jovens imaturos ensinando jovens imaturos. É um cego guiando um outro cego. E qual a chance disso dar certo, né? E quem são os vulneráveis de hoje? A vulnerabilidade mudou de rosto, mas os alvos continuam os mesmos. Todos os que, por fragilidade, falta firmeza ou conhecimento, estão expostos aos enganadores. Crianças hoje estão expostas a enganadores. Como? Através de YouTube, talvez, filmes com rótulos cristãos, rótulo gospel, que você acaba dando para o seu filho consumir, mas aquilo não tem nada a ver com o evangelho de fato. Lembrando que Timóteo foi ensinado desde a sua infância pela sua avó e pela sua mãe a base que ele deve seguir. Então, apesar de seu filho ser novinho, apesar de eu não ter experiência com filhos, mas que você ensine a verdadeira base, a base cristã, a base da Bíblia real, né? Adolescentes cada vez mais se preocupando mais com a aparência, mais com eles mesmos. Jovens, como o exemplo que eu dei, que jovens imaturos ensinando jovens imaturos. Adultos e idosos, que muitos estão cansados ou carentes de atenção, e esses idosos são facilmente explorados por movimentos religiosos e com interesse financeiro. Então, Paulo diz que essas pessoas se introduzem pelas casas. É interessante isso, que Paulo fala, se introduzem pelas casas. Como eu falei, Roma estava em crise, os cristãos estavam sendo perseguidos, o cristianismo estava por um fio,
estava de cabeça para baixo, o fogo estava comendo lá. Ou seja, ainda não tinha templos na época assim para cultos. Os cultos aconteciam nas casas das pessoas. As pessoas iam escondidas para as casas para cultuar a Deus. Então, essas pessoas aqui com falsa piedade, essas pessoas que se introduzem pelas casas que Paulo fala, eles se aproveitavam de pessoas frágeis assim, e entravam com um falso evangelho. E aproveitava dessa fragilidade delas e acabava enganando. Então, casa na época era um centro social e religioso. E eles não entravam pela porta da frente. Né? Então, hoje, como eu posso dizer esse introduz pelas casas hoje? Como eu falei, pelos celulares, rede social, livros e músicas, e por influenciadores religiosos que distorcem a palavra com sutileza. Hoje é bem comum também vermos isso. Pregadores coaches, igrejas lotadas, com um falso evangelho sendo pregado, né? Teologia da prosperidade, teologia de que você vai ser mais do que vencedor, teologia de subir um monte, subir montanha. E como isso como esses ignoradores têm tanto sucesso? Como nós podemos ver as igrejas lotadas, movimentos grandes, pessoas ali que estão com tudo, de cabeça aos pés, mergulhados naquilo. Por que os enganadores têm tanto sucesso? Os enganadores têm tanto sucesso porque falam o que as pessoas querem ouvir. Tem um pastor dos Estados Unidos que, uma entrevista, ele diz um tempo atrás, não lembro direito especificamente qual ano, que ele disse que não prega sobre o pecado em sua igreja. E porque as pessoas já chegam fragilizadas, já chegam preocupadas com o trabalho, já chegam com cabeça quente, já chegam perturbados com o dia a dia. Então ele não fala, ele nem usa o termo pecadores, ele não fala sobre o pecado. E, qual a chance disso dar certo? E acaba, mais uma vez, igrejas assim criando religiosos nominais, falsos cristãos, que com certeza seria igual aos que estavam fugindo na Roma em crise. Com certeza eu deixaria o Timóteo e Paulo na mão. São esses cristãos que estão sendo criados, estão sendo alimentados em igrejas hoje. E isso é muito perigoso. Eles manipulam espiritualmente, distorcendo a Bíblia para justificar falsas doutrinas. E não confie em todo pregador com conteúdo cristão. Teste tudo pelo Evangelho. Em Atos 17 há o exemplo dos bereanos, em que eles veem Paulo ensinando, mas mesmo assim, tudo que Paulo vai ensinando, eles vão acompanhar. Aqui, peraí, isso está certo. E temos que ter cuidado ao ser assim, porque às vezes pode parecer que você é um sabichão, que você é arrogante, presunçoso, dono da verdade. Não seja assim, por favor. Mas que, caso você tenha alguma dúvida sobre aquilo que foi pregado na frente, caso você tenha dúvida sobre aquela atitude do seu pastor ou do seu líder, que você possa buscar boas fontes. Caso você não encontre boas fontes, não encontre na Bíblia, você procure pessoas saudáveis de fato, procure pessoas que possam te aconselhar da maneira certa. Então, por favor, ao você ser assim, seja desse jeito, não seja um arrogante, um presunçoso, um dono da verdade, ao dizer que o seu pastor está errado e você está certo. Eles estão sempre aprendendo, mas nunca conhecendo. Jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. A resistência da verdade não é ignorância, ela é uma rebeldia. Paulo fala de que ouviu a verdade, viu seus frutos e resistiu de propósito. Eu acho que melhor pessoa para dar um exemplo desse que Paulo não existe. Paulo ele foi discípulo de Gamaliel. E Gamaliel ele foi talvez um dos judeus mais respeitados e mais renomados do primeiro século. Então, dito aí, você já sabe que Paulo ele tinha uma teologia profunda, sim, da hora. Ele era judeu fariseu, e de judeu fariseu ele era perseguidor, um perseguidor dos brabos, que com certeza ele talvez fosse do tipo de pessoa que contava na parede quantos cristãos matou hoje, queria bater meta, mas ele foi de perseguidor, de assassino brutal para convertido e apóstolo. É essa pessoa que Deus usou, cara. É essa pessoa que Cristo chamou para ser apóstolo. Eu acho isso fantástico. Eu gosto muito de Paulo, cara. Porque Paulo era incrível. E, sabendo disso, Paulo ele deu esse exemplo de quem ele ouviu a verdade. E ele não teve resistência contra a verdade.
Paulo, ele tinha, como eu falei, um ensino teológico profundo. Ele tinha muito, talvez, se algum dos outros apóstolos fosse tentar converter Paulo, eles iam perder no argumento total, talvez os caras iam deixar Cristo. Mas que nada menos, nada mais que Jesus Cristo ressurreto, ressuscitado para converter Paulo. Eu acho isso também fantástico. Então, Paulo, ele não resiste à verdade ali. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade, a não ser Cristo? E Paulo, depois dali, ele foi quem nós nos conhecemos. Ainda como Janes e Jambres, ele sabe manipular, criar imitações. Essas pessoas que Paulo cita, elas não são pessoas neutras. Essas pessoas estão ativamente se opondo à obra de Deus. Elas estão cientes disso. E quem resiste, o coração endurece. Essas pessoas que acabam enganando igrejas, acabam enganando públicos lotados, cara, é bem comum que essa pessoa saiba o que está fazendo. Isso é bem cruel. E eu lembro do exemplo de Jesus ao ensinar parábolas, em Marcos capítulo 4, que ele conhece os dele, e aos que são deles ele revela, e aos que resistem ele oculta como um juízo. Então, apesar de ser pesado isso, apesar de que ouvir isso deve ser um incômodo, mas, de fato, Jesus conhece os nossos corações e ele conhece a quem resiste à verdade. E ele ocultará a verdade para isso. Ou seja, os que resistem à verdade deliberadamente acabam por não compreendê-la. E essa cegueira espiritual é consequência da dureza do coração. E mais uma vez, quem resiste, endurece. E, por favor, tenham cuidado com isso, né? Tenham cuidado com falsas verdades, falsos evangelhos que andam por aí. E essa cegueira espiritual é a consequência da dureza do coração. E essas pessoas se fecham tanto que mesmo a verdade clara se torna opaca diante deles. Então, apesar de que você se esforce mandando um textão, tentando argumentar para que eles... Cara, isso está errado. Não. Eles não vão entender. Essa verdade não é clara para eles. E bora inspecionar um pouco o perfil dos que resistem à verdade hoje. Eles ouvem a palavra de Deus, mas seguem suas próprias ideias. Falam de Jesus, mas rejeitam um arrependimento cruz e obediência e genuína. Essas pessoas pregam uma cruz de papel. Essas pessoas pregam um evangelho falso. Um evangelho bem de boa, bem tranquilo, que você não vai ouvir falar sobre o pecado. Você vai apenas ouvir que você vai conseguir, que você vai ser chamado de lindo, de bonito. E, cara, isso vai ser fantástico. E essas pessoas parecem espirituais, mas são reprovadas na fé. Parecem espirituais, como eu falei sobre igrejas que parecem estar fazendo tudo certinho. Eu sei que em megas igrejas por aí existe sim pessoas genuínas que de fato estão buscando algo verdadeiro, mas que infelizmente estão sendo lideradas por pessoas que resistem à verdade ao tempo todo. Então, igrejas que fazem negócios, fazem banco, movimentos como o da montanha e movimentos como tantos outros movimentos que acabam... você sabe que ali tem pessoas genuínas de fato, mas que acaba distanciando pessoas de fato do verdadeiro evangelho, né? Com esse perigoso. Então, se você ouvir de algum movimento, de alguma parada que está tendo, procure saber, pesquisar quem está envolvido, isso e aquilo, e faça bem um dever de casa. E qual o perigo dessa resistência deles? Muitos pensam em estar com Deus, mas já foram reprovados, como Saul, que perdeu o favor de Deus e manteve as aparências. Hoje em dia, uma palavra de autoajuda, um evangelho que nos coloca lá em cima, está bem mais preciso do que um versículo, talvez. A Bíblia, ela de fato nos confronta, né? O pecado de fato nos incomoda. Mas você quer ouvir algo que incomoda você? Você quer ser cutucado assim direto? Você quer sofrer dor? Veja onde Paulo e Timóteo estão, né? As pessoas estão morrendo. As pessoas estão sendo testemunhas do evangelho. E ser testemunha é você ser sacrificado, você está sendo morto por isso. Será que nós estaremos prontos também como Timóteo e como Paulo estava? Cara, talvez eu não estaria preparado. É um evangelho talvez bem forte, assim. Eu falar de perseguição hoje aqui na frente, vivendo em Curitiba, uma das capitais mais bonitas do mundo, é bem tranquilo, né? Seria bem diferente uma pessoa vir aqui na frente e uma pessoa que sofreu perseguição de fato falar. Seria bem mais impactante. Mas que hoje não é algo muito distante, né? Sabemos que tem países bem cruéis por aí. Sabemos que irmãos nossos, amigos nossos estão sendo perseguidos.
E é esse evangelho de cruz, de carregar a sua cruz, um evangelho de ser testemunha que Paulo está falando para Timóteo. Olha o nível de sinceridade, mais uma vez, de Paulo com Timóteo. Então, peça a Deus um coração ensinável que ama a verdade e cresce. Fuge da aparência da sabedoria que rejeita a cruz. Paulo fecha essa sessão com um alerta e, ao mesmo tempo, um alívio. Esses falsos opositores e opositores da verdade, eles não irão ir longe. Como o Kaká sempre está falando nos domingos aqui, pode parecer que a igreja está sendo vencida, pode parecer que as portas do inferno estão sim prevalecendo, pode parecer tudo isso, mas de fato, cara, a igreja ela está aumentando, ela está vencendo. Cada vez mais pessoas estão se convertendo a Cristo. Como eu falei, megas igrejas pode não parecer coisas ideais, cultos ideais, mas tem pessoas ali genuínas. Tem movimentos de fato genuínos que trazem pessoas, trazem multidões para o cristianismo. E cada vez mais isso cresce. E advertência e orientação. Aparências enganam, examine os frutos. Permanece firme na verdade, mesmo que seja impopular. Como eu disse a vocês, Timóteo foi ensinado na base cristã, que é a palavra, que é a Bíblia. E mais uma vez, Paulo não está pedindo nada extraordinário para Timóteo, né? Ele não está pedindo para que Timóteo se reinvente. Está pedindo que Timóteo permaneça na verdade que ele aprendeu. Pois as pessoas ao seu redor estavam fugindo da verdade. Chegando na fase 3, o legado de quem permanece na verdade. Versículo 10 ao 17. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e o sofrimento que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, a das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras que são capazes de torná-la sábio, por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda a obra. O exemplo que inspira. Paulo fala que você tem seguido de perto, então não é apenas um exemplo normal que Timóteo tinha. Cara, Timóteo ele acompanhou Paulo. Assim como Paulo fala que Timóteo teve seu caráter provado, Timóteo também presenciou todos os sofrimentos de Paulo e viu toda a sua perseverança. Então, como eu falei no começo, será que Timóteo pensou em fugir? Eu acho que não. Por ele ter acompanhado Paulo em toda essa jornada e ter visto todos os seus sofrimentos e todas essas perseguições que Paulo enfrentou, Timóteo viu Paulo ainda adorar o Senhor, pregar o Evangelho. Então, para que pessoa melhor para se inspirar, né? Então, Paulo não fala de um ensino distante ou só teórico. Timóteo seguiu Paulo de perto, vendo seu exemplo de vida. Transformação prática. Timóteo presenciou a doutrina virando conduta, viu fé resistindo às provações e propostas nas escolhas. E, como eu falei no começo, não é à toa que Paulo depositou as suas fichas em Timóteo. Mais uma vez, Timóteo teve seu caráter provado. E, como eu falei, Paulo não erraria a flecha. Paulo sabia bem a quem passava o bastão. E, com certeza, Timóteo, ele ouviu. Ele entendeu essa carta e partiu para a missão. Também fica um questionamento. Quem caminha conosco precisa ver uma fidelidade real, que não é baseada apenas em palavras, mas na forma como vivemos. Será que as pessoas do nosso grupo de amizades, as pessoas mais próximas, elas veem em nós esse amor, essa vida de fato genuína? Será que nós estamos mostrando isso? Porque é muito fácil falar para vocês palavras bonitas aqui hoje, mas você que acompanha a minha imagem de perto, será que você vê isso? Será que a minha esposa vê isso? Será que o seu irmão, sua esposa vê isso em você? E um testemunho meu, a dor. Lembrando que Frodo ele não suportou a dor e o fardo do anel. Mas Paulo cita que Timóteo também viu suas perseguições e sofrimentos. A fé de Paulo ela não era blindada de aflições. Cara, se Paulo, o apóstolo Paulo, estamos falando do apóstolo Paulo, sofreu tudo isso, quem dirá eu, né? Não é ninguém aqui. E às vezes, isso tudo que Paulo está enfrentando, às vezes ainda não temos coragem de acordar no domingo e pensar,
simplesmente não vou ao culto hoje. Cara, tipo, olha a importância que temos aos cultos dominicais e olha como algumas pessoas queriam ir aos cultos todos os domingos. E a nossa luta maior, às vezes, é uma dor de cabeça. Às vezes é um chute na quina que você machucou o dedinho. Às vezes é algum rolê mais importante. E isso impede você de ir à igreja. Isso. Cara, tipo, o que eu tenho feito, né? Eu leio a história de vida de Paulo, a vida de Timóteo, a vida de todos os mártires, a vida de todos os discípulos, todos os apóstolos. E eu percebo Cara, qual é o meu maior sacrifício que eu fiz diante de Deus? Qual será? Então, é um testemunho em meio à dor. E esse é o legado mais poderoso de qualquer palavra. Um testemunho de quem permanece firme quando tudo balança. Um tempo atrás, em 2018, a minha irmã, ela perdeu o seu noivo em um acidente de moto. E ela estava prestes a se casar, estava tudo comprado. E aqueles dias foram cinzas lá em casa. Eu vi a minha irmã trancada num quarto por dias. E foi apenas tristeza, né? Para quem já passou pela dor do luto sabe como é. E apesar de que teve aqueles momentos, mas a minha irmã suportou. E um testemunho em meio à dor, ela conseguiu, através de seu exemplo, através de seu testemunho, através da vida dela, Deus usou para que pessoas viessem a Cristo. E isso foi fantástico, porque esse é um testemunho em meio à dor. É esse o legado do Evangelho. No tempo em que muitos fogem da dor e que muitas pessoas querem um cristianismo confortável, eu quero poltrona confortável, eu quero um ar-condicionado, eu quero um ambiente tranquilo. Em um tempo bem confortável, um tempo gourmet, por assim dizer, é bem tranquilo, é bem fácil. E essa firmeza de Paulo sobre essa pressão se torna ainda mais impactante. Então, Paulo ele não foi a pessoa que impactou por sua fama, por seu conhecimento, mas não, cara, é uma pessoa que você vê a história dele, que passou de fariseu, passou de perseguidor para um convertido em Cristo, a ser um dos maiores dos apóstolos que teve. Você vê esse testemunho de Paulo, você vê o testemunho de Timóteo, você se inspira nisso. E esse é um testemunho em meio à dor. E um legado para ser seguido. Esse tipo de vida se torna inspiradora não por fama ou carisma, mas por coerência e sacrifício da verdade. É como se Paulo dissesse a Timóteo, cara, eu fui perseguido, sofri, mas o Senhor me livrou de tudo isso. Mas agora é com você. Mais uma vez, quando você for ler 2 Timóteo, leia com um tom solene de uma despedida de pai para filho e uma despedida do grande apóstolo Paulo. Estamos diante mesmo das últimas palavras de Paulo. E o que ele tem a me dizer? Então, o que ele tem a dizer, Timóteo? Timóteo, agora é você, mano. Agora é contigo. Eu vou bater as botas já. Agora é com você. E vamos ver o que compõe esse legado. O legado do Evangelho é uma vida firme até o fim. Uma das coisas que compõe esse legado é a firmeza diante da oposição. Paulo foi preso, espancado, humilhado, enfrentaria a morte, mas não desviou da verdade. Olha a firmeza que Paulo tinha, né? Paulo, mesmo sofrendo várias e várias vezes, mesmo sendo espancado, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo perseguido, todas as vezes ele teve a firmeza diante da oposição. Enquanto, às vezes, para sair da igreja é suficiente uma treta com um pastor. Às vezes você sai da igreja por isso. Às vezes uma pessoa que te olhou torto, você sai da igreja por isso. Olha a firmeza que nós temos hoje, cara. Olha isso. Segundo lugar, a firmeza nas Escrituras. Paulo fala, permanece no que aprendeu desde criança, você conhece as Escrituras. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus e útil. Perseguição é fogo, as Escrituras alicerce que não queima, o legado com raiz na palavra. Lembrando, Paulo fala para Timóteo permanecer na palavra. E para eu ter esse legado do Evangelho, para eu suportar isso, eu preciso ter intimidade com a Bíblia, com essa palavra. Como é que eu posso dizer que eu conheço a Cristo se eu não tenho uma intimidade com a palavra? Jesus fala que aquele que me ama é aquele que segue os meus mandamentos. E eu tenho seguido os mandamentos de Cristo, eu tenho amado mesmo Cristo, como eu digo, amar. E por meio desse livro aqui em cima, que você tem na sua estante de casa, por meio desse livro o mundo ele foi julgado e será restaurado. Por meio desse livro que Timóteo foi instruído, em que ele teve a sua base. Pode parecer que Paulo talvez fosse um super-herói, Timóteo também, mas, cara, ele teve vidas,
a base dele estava nesse livro, no Antigo Testamento, ao qual nós temos hoje o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Será que eu consigo ser igual ao Timóteo também? Ter essa base, criar essa base? E, por muitas das vezes, você barganha o tempo que você tem com Deus para ler essa palavra. No Open foi ensinado sobre o momento da palavra, o momento de ler a leitura e de meditar nas Escrituras. E foi falado que, cara, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes eu vou separar um tempo com Deus, eu vou ver quantos versículos tem um capítulo para eu ler. Ver se eu consigo ler tudo ou não. E no outro dia, não, eu vou ler X versículos e tá tudo certo. Não, eu vou ler 15 versículos e tá tudo certo. Eu tô bem espiritual para esse dia. Tipo, caramba, eu li um capítulo inteiro e tô sussa. E fica nessa. Então, muitas das vezes nós temos tratado a Bíblia com, talvez, não sei se é a palavra certa, mas com um certo desprezo. E a gente acaba barganhando com Deus isso, o tempo certo para ler a Bíblia. E foi por meio dessa base cristã que Timóteo teve, foi por meio dessa base que Paulo foi instruído. E foi por meio dessa base que ele suportou todas as dores. Então, por meio dessa base, nós também podemos suportar todas essas dores e tudo que nós enfrentamos. E o evangelho sem escritura é só performance religiosa. E a voz permanente da palavra, mesmo ausente, Paulo sabia, a escritura continuaria falando. Mesmo Paulo sabendo que estava em seus últimos dias, ele ainda estava preocupado com a igreja, ele ainda estava preocupado com Timóteo, com os outros. Nós vamos ver isso no capítulo 4, que Paulo, em seus últimos momentos, ele não deixa de ser quem ele era, que era se preocupar com as pessoas, com os outros. E o objetivo do legado do evangelho é isso. O homem de Deus plenamente preparado. O versículo 17 fala: a fim de que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Este é o fim do legado do evangelho, formar homens e mulheres de Deus. Não apenas bons oradores, mas cristãos maduros, úteis e convictos, fiéis até o fim. Então, que devemos se inspirar em Paulo. Porque a obra de Deus é feita de pessoas falhas como Paulo, que muitas vezes ele foi inflexível. Paulo, ele tinha uma carisma de uma pedra. Mas assim como a modelo de Paulo, que se deixou persuadir pelo Espírito Santo com o tempo, e que agora você vê em sua despedida, pensando nos outros, pensando em Marcos, que muitas vezes talvez ele tratou Marcos mal, mas no capítulo 4 ele vai dizer: traga-me Marcos, ele me é útil. Você vê Paulo aqui preocupado com as pessoas e bem mais manso. Então, assim como Paulo, assim como a modelo dele, nós devemos se deixar persuadidos pelo Espírito Santo. E lembrando que um dia, mais uma vez, Paulo foi desesperado até Deus. Falar de um espinho que estava machucando a alma, e mais uma vez Deus fala a Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E Timóteo seria a nova geração, e se quisesse sustentar o legado de Paulo, teria que abraçar a dor da posição e o poder transformador da palavra. Então, o convite de Paulo a Timóteo não é um simples convite. É como se ele está chamando um Timóteo para, cara, talvez você está aí de boa, mas eu preciso que você venha aqui ao meu tiroteio. Olha o convite de Paulo. Olha o convite solene de Paulo para Timóteo. E mesmo assim, olha o nível de sinceridade que ele está falando aqui para Timóteo. Então, se Timóteo queria tudo isso, se Timóteo queria, de fato, substituir Paulo, se ele quisesse pegar o bastão, sim, ele teria que abraçar essa dor. Ele teria que abraçar os outros. Ele teria que ser perseguido. Porque a perseguição, talvez ela não virá, mas a perseguição ela é certeza, é um fato. Você será perseguido. E, mais uma vez, no final de Senhor dos Anéis, há uma cena também de que Frodo ele já está em uma despedida com seus amigos. Frodo ele abraça Sam em seus últimos momentos. E é como se eles lembrassem toda a jornada que eles passaram até ali. As últimas frases de Paulo aqui, que a gente vai chegando ao fim, é como se fosse o último abraço também de Paulo a Timóteo. No capítulo 4 nós veremos mais disso, mas a cada vez que você vai chegando ao fim dessa carta, você vê o tom mais solene de Paulo, você vai vendo mais o sentimento de Paulo. Lembrando que Paulo está em seus últimos dias. E essa cena ecoa com força em 2 Timóteo. Paulo não escreve uma carta de lamento, mas de legado. Ele não morre com frustração, mas com a certeza de que plantou algo que continuará a viver em mim e em você. Então, esse é o legado do Evangelho, ao qual o Dani, o Rafa, o Giovanni trouxeram, ao qual eu estou aqui hoje na frente. O legado do Evangelho não é um evangelho de flores, de dança, de festa, mas olha o legado de quem construiu Paulo. Olha como foi a vida de Paulo. E olha o legado de quem teria que
passar por isso também como Paulo passou, Timóteo. É bem forte, é bem pesado que será mesmo que eu quero esse legado? Será mesmo que você quer esse legado? O evangelho é isso, o evangelho é duro, mas que pela graça de Cristo nós somos gratificados por Ele, glorificados por Ele, e temos essa base aqui, a Bíblia. Podemos sim ter esse legado e seguir esse legado diante. Então, lembrando que o legado é esse, o legado que Paulo plantou. O legado que Paulo tudo suportou, tudo creu. O legado de Timóteo que ele estava... Timóteo iria abraçar isso, as dores. Então, esse legado que ele possa continuar em mim e em você hoje. Que eu costumo dizer que quando a segunda-feira começa, que começa de fato, tipo, é a verdadeira vivência que você enfrenta no seu trabalho, na sua faculdade. E que, mais uma vez, é bem comum termos uma aparência aqui na igreja, mas de segunda a sábado, que possamos manter uma aparência genuína, de fato, de um cristão. Que podemos abraçar esse legado que Paulo construiu e que estava passando diante a Timóteo. Pois esse legado continua até hoje com nós, a sua igreja. Vamos ficar de pé e orar, por favor.